Bom, terceiro ano. Então, como eu estava falando, o que falta na primeira oração, na oração principal, é o que vai determinar a função da oração subordinada, tá? Então, se na primeira oração está faltando o sujeito, provavelmente, ou com certeza, né, a oração subordinada vai ter a função de sujeito, então ela vai ser subjetiva. Se na primeira oração, na oração principal, falta o complemento do verbo, o objeto, a segunda oração subordinada, ela vai ter a função de objeto, tá? Objeto direto ou indireto e assim por diante, ok? Para ficar melhor para vocês analisarem, eu vou mostrar os exemplos da apostila e eu vou comentá-los para que vocês entendam melhor, tá? Então, lá na página 37, peguem lá na página 37, que vocês vão encontrar essa tabela. Nessa tabela, nós vamos ter lá, então, ó, o primeiro tipo, a oração subjetiva. Então, olhem aqui o período que nós tínhamos que analisar, ó. É interessante que você leia esse livro. Como eu disse, as orações subordinadas, elas vão ser introduzidas pela conjunção, tá? Então, aqui ela começa no que? Olha, então ela está em negrito, que você leia esse livro. A outra oração, nós chamamos de oração principal. Tá? Então, quando eu digo é interessante, o que é que está faltando nessa oração principal? Eu só tenho o verbo é e o interessante, que é o predicativo. Eu não tenho sujeito nessa oração, tá? Então, o sujeito, ele vai estar lá na outra oração, que seria, no caso, a leitura do livro. Ok? Então, essa oração, ela vai ter função de sujeito para a oração principal. Portanto, ela é classificada como oração subordinada substantiva subjetiva. Ok? Olha a outra. Percebeu que a situação era absurda. Separei as orações, a oração subordinada foi introduzida pela conjunção. Então, a primeira, percebeu, é a oração principal. Tá, percebeu o quê? Está faltando um complemento para esse verbo, está faltando o objeto do verbo. Então, a oração subordinada, ela vai ter a função de objeto. Toda vez que eu pergunto o que, eu tenho um objeto direto. Então, ela é classificada como uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá? Olha o caso do objeto indireto, ó. Lembre-se de que as orientações foram dadas. Separei as orações. No caso, quando a conjunção que for antecedida por preposições, de, para, por, com, tá? Então, nós vamos destacar a partir da preposição, tá? Então, a oração subordinada começa aqui, de que. A primeira oração, que é a oração principal, olha lá, lembre-se. Quem se lembra de alguma coisa. Eu tenho que completar o sentido aqui do verbo lembrar. Então, nós vamos, ó, se eu pergunto lembra de que, eu tenho aqui uma oração com a função de objeto indireto. Olha lá a preposição. Portanto, a oração, ela vai ser substantiva, objetiva, indireta. Tá? Um outro caso que também vai aparecer a preposição antes da conjunção é essa daqui, ó. Tenho dúvidas de que ele é talentoso. Então, eu separo, a subordinada começa no de. Tenho dúvidas. Quem tem dúvida de alguma coisa. Eu preciso completar o sentido desse nome, desse substantivo. Então, nós vamos ter aqui uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Observem que a diferença dessas duas é que a objetiva indireta completa um verbo, lembre, lembrar. E a completiva nominal completa um nome, tá? Dúvidas. Porém, as duas orações subordinadas, elas são introduzidas pela preposição e depois a conjunção, tá? Depois nós temos aqui, ó, o ideal é que você releia o livro. O ideal é, essa é a oração principal. Nós temos o é, que é um verbo de ligação, tá? O verbo de ligação, ele não exige complemento, ele não exige objeto. Então, mesmo que você pergunte o que, nós temos que observar que verbo de ligação, ele exige predicativo. Então, essa oração, ela vai ter a função de predicativo. Por isso, ela é uma substantiva predicativa. E a última, que vai ser a oração subordinada apositiva,
é aquela que vai exercer a função de aposto. O que é um aposto? O aposto nada mais é do que uma explicação. Essa daqui, segundo ano, vai ser a mais fácil. Por quê? Eu separei, né? Então, olha lá. Ele explicou sua ideia, que tentássemos reconstruir a narrativa desse escritor. Então, a oração subordinada é essa, introduzida pela conjunção que. Olhem o que vem antes do que. Nós temos aqui os 2 pontos, tá? Então, esses 2 pontos é uma pontuação característica das orações subordinadas substantivas apositivas. Essa daqui não tem como errar, né? Então, se vocês observarem, esse quadro, ele traz para vocês o período, ele destacou, né? Ele traz em negrito as orações subordinadas, traz a classificação, e aí, para justificar o fato de elas serem substantivas, vocês podem observar que a apostila traz a transformação, né, da oração em um substantivo, ok? Bom, então como vocês viram, nós temos essas 6 classificações para as orações subordinadas substantivas, tá? Todos esses exemplos que foram analisados, vocês viram que eles foram introduzidos pela conjunção integrante que, tá? E no caso da objetiva indireta e da completiva nominal, na verdade a oração ela iniciou um pouquinho antes, ela iniciou na preposição, mas é isso que acontece mesmo. Ok? Agora, segundo ano, para vocês treinarem um pouquinho, para vocês fixarem isso um pouquinho, vocês precisam fazer alguns exercícios, né? Então, lá na apostila de vocês, tá? Vocês vão pegar a apostila de vocês. Lá na página 38, vocês vão ter o exercício número 1, 2, 3, 4 e depois na página 39 o exercício 5, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Vocês vão fazer esses exercícios, tá? Eu gostaria que vocês lessem essa tabelinha que eu analisei com vocês, com bastante cuidado, tá? Analisassem. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês não entenderam algum tipo de oração, tá? Perguntem, né? Leiam o material também para complementar a explicação. Mas se mesmo assim vocês não entenderem, perguntem, me mandem mensagem. Eu estou aqui para ajudá-los, tá? Esse é um conteúdo importante, não é um conteúdo tão fácil. Vocês precisam retomar, né? Aquela explicação sobre análise sintática que nós tivemos lá no primeiro bimestre, ok? Então, é um conteúdo que vocês precisam aprender. Se vocês deixarem passar batido, provavelmente nós teremos problemas depois, ok? Então, eu fico aguardando, fico esperando a resposta das atividades e também as dúvidas daqueles alunos que tiverem, ok? Até a próxima!